a psicologia tem todo um arsenal de ferramentas para entender a mente, né? Mas como é que a gente chegou nisso? Para ter a explicação completa mesmo, a gente precisa dar um passo para trás. E não é para um laboratório, não. É lá para a filosofia, onde tudo realmente começou. Então, vamos lá. A imensa pergunta que tirava o sono de todo mundo, dos filósofos aos primeiros psicólogos, era essa aí. Pensa bem, como que se estuda cientificamente uma coisa tão íntima, tão complexa quanto a nossa mente? Como se pega a consciência, algo que é único de cada um, e transforma num objeto de estudo? É essa jornada que a gente vai fazer agora. Bom, e esse aqui é o nosso mapa. A gente vai começar entendendo as regras do jogo, sabe? Como se define o que é conhecimento. Depois, a gente passa por duas revoluções filosóficas que mudaram tudo. Conhece as mentes geniais por trás delas e, no final, a gente amarra tudo e vê como isso vai parar lá na cadeira do terapeuta hoje. Tudo, absolutamente tudo, começa com uma coisinha chamada epistemologia. É um nome meio complicado, mas a ideia é simples. Pensa nela como se fosse o sistema operacional de uma ciência. Ela que dita as regras, que diz o que vale e o que não vale na hora de afirmar que a gente conhece alguma coisa. E olha, isso aqui é o pulo do gato. Epistemologia não é só um detalhezinho técnico, não. É fundamental, porque o jeito que uma ciência decide o que é conhecimento válido acaba moldando tudo que ela faz depois. E para a psicologia, isso é a questão central. É o que define se e como a gente pode sequer tentar estudar a mente. E aí a coisa fica interessante. Por muito tempo, o jogo era dominado pelo empirismo, o conhecimento que vem da experiência, e pelo racionalismo, o que vem da razão. Éramos dois grandes times em campo. Aí, de repente, surgem a fenomenologia e o existencialismo e basicamente gritam: "Ei, pessoal, peraí, e se a chave para entender a mente não estiver lá fora, mas aqui dentro? E se a gente olhar para a experiência de cada um, para como a gente vive as coisas?" E é exatamente isso que nos joga na nossa segunda parte. A fenomenologia, gente, foi uma revolução de verdade. A proposta foi tipo virar a câmera. Em vez de olhar para o mundo, vamos virar a câmera para dentro e estudar a consciência ali, no ato, do jeito que ela aparece pra gente, sem filtro. O cara que começou tudo isso, o Edmund Husserl, ele queria um método sério, rigoroso para fazer isso. A frase de efeito dele era "as coisas mesmas". E o que isso significa? Significa ir direto na fonte, na experiência pura, crua, antes da gente começar a colocar um monte de teoria e interpretação em cima, sabe? Tá, vamos entender como isso funciona na prática. Primeiro, intencionalidade. É simples. Nossa consciência está sempre ligada em alguma coisa. A gente não só pensa, a gente pensa em algo. Segundo, a epoqué. Essa é a ferramenta principal. É como se a gente pegasse todas as nossas crenças, nossos preconceitos, nossas teorias e colocasse tudo entre parênteses, de lado por um momento. Para quê? Para conseguir olhar para o fenômeno, para a experiência pura, sem contaminar a análise. É tipo limpar a lente antes de tirar a foto. Beleza? Agora a gente vai dar mais um passo. Se a fenomenologia estava preocupada com o como a gente experiencia o mundo, o existencialismo foi mais fundo. Ele mergulhou de cabeça no o que e no quem. O que é essa existência? Quem sou eu nela? E aí entram as palavras-chave: liberdade, escolha e, claro, responsabilidade. A existência precede a essência. Essa frase é o coração de tudo. Mas o que ela quer dizer? Pensa assim, uma faca é criada com um propósito, uma essência, cortar. A gente, não. Pro existencialismo, o ser humano primeiro existe, é jogado no mundo. E só depois, com cada escolha, cada ação, cada passo, é que ele vai definindo quem é. A gente constrói a nossa própria essência no dia a dia. Só que essa ideia central, super poderosa, abriu dois caminhos bem diferentes. De um lado, você tem o existencialismo ateu, com o Sartre sendo o grande nome. Para ele, essa liberdade é total, radical, sem um Deus para dar um manual de instruções. É só a gente em nossa responsabilidade. Do outro lado, tem o existencialismo cristão, lá com o Kierkegaard. Aqui, a existência também é sobre escolha, mas é uma jornada de fé, cheia de angústia, diante de Deus. Certo. Agora que a gente já entendeu as grandes ideias, vamos botar um rosto nelas. Quem foram os arquitetos por trás de tudo isso? Porque, vamos combinar, esses caras não criaram só conceitos, eles reinventaram o jeito de pensar sobre o que é ser humano. Olha que legal essa linha do tempo. Dá para ver a evolução das ideias, uma construindo sobre a outra. O Husserl chega e monta o alicerce, o método. Aí vem o Heidegger, pega esse método e diz, ok,
Vamos aplicar isso na vida real, na existência de carne e osso. Depois o Merleau-Ponty fala, gente, e o corpo? A gente existe com um corpo e coloca o corpo no centro de tudo. E aí a Simone de Beauvoir pega esse pacote todo e joga na arena social, discutindo gênero, liberdade, a vida como ela é. Vamos falar um pouquinho desse termo aí, Dasein. É uma palavra-chave do Heidegger e é genial. A gente tem essa mania de pensar no eu aqui dentro e o mundo lá fora, né, como duas coisas separadas. Heidegger disse, não, isso está errado. Ele criou o termo Dasein, que significa ser aí, para dizer que a gente já existe no mundo. Não dá para separar. A nossa existência é ser no mundo, o tempo todo. Então, o que define esse tal de Dasein? Basicamente, 3 coisas. Primeiro, a gente é sempre um ser no mundo, ou seja, a gente está sempre num contexto, numa situação. Segundo, a gente sabe que vai morrer, e essa consciência da morte, por mais pesada que pareça, é o que dá sentido e urgência para a nossa vida. E terceiro, a gente é uma construção, um projeto que nunca está pronto. A gente está sempre se fazendo. E agora a gente chega no gran finale, a parte que conecta tudo e nos dá aquela explicação completa. Como é que essas ideias, que parecem papo de filósofo, saíram dos livros e foram parar na sala de terapia? Como elas transformaram a psicologia? O impacto, gente, foi gigantesco. Não foi pequeno, não. Correntes inteiras da psicologia, como a humanista e a existencial, nasceram diretamente daí. Elas são filhas diretas desse pensamento. Basicamente, pegaram toda essa filosofia e transformaram em ferramentas práticas para ajudar as pessoas a lidarem com seus problemas, com a sua existência. Então a grande virada de chave foi essa. A psicologia, que antes estava muito focada em medir comportamento, em analisar processos mentais como se fosse uma máquina, de repente mudou o foco. Ela passou a se interessar pelo mundo interno da pessoa, pela busca de sentido, pela angústia da liberdade, pela responsabilidade que cada um tem de inventar a própria vida. A experiência subjetiva virou a protagonista. E tudo isso nos leva a uma última pergunta que, na verdade, é um convite à reflexão. Se toda essa jornada filosófica nos ensina alguma coisa, é que não existe um roteiro pronto para a vida. Se a existência realmente vem antes da essência, se cada um de nós está se construindo a cada momento, então talvez a pergunta mais importante não seja quem eu sou, como se fosse algo fixo, mas sim quem cada um de nós está escolhendo se tornar hoje.